is a flower unfolding deep within my soul. Love is a flower unfolding, is the highest goal. Uma das necessidades mais básicas do ser humano é a necessidade da autenticidade. Se você observa um bebê, se você observa uma criança muito novinha, existe algo puramente autêntico ali. Eu adoro ver bebês, ver criancinhas assim, porque não tem filtro, né? Tem aquele movimento de rosto, se está assustado, se está triste, se está feliz. Então a autenticidade é uma necessidade básica, não negociável do ser humano para a nossa saúde física, emocional e mental. De uma idade muito terna para a maior parte da população LGBTQ, eu mesmo incluído, a gente percebeu que ser autêntico, a gente vai percebendo que ser autêntico era muito arriscado. As pessoas ao meu redor não iam me aceitar, eu poderia até sofrer violência. Isso desenvolve um medo gigante. A gente começa a ficar hipervigilante, a gente começa a criar uma personalidade, uma máscara forçada, que não é minha. E a gente começa a sacrificar essa autenticidade, em resumo. E esse sacrifício dessa autenticidade requer muita energia, a gente gasta muita energia para isso, e a gente perde a conexão com aquilo que há de mais importante, que é a conexão comigo mesmo. Eu já não sei mais quem eu sou. Já não sei mais como eu posso falar, o que eu posso fazer, para onde eu posso olhar, o que eu posso desejar. Então, essa desconexão com a minha essência, eu acredito que seja a raiz de toda a dor LGBTQ. Isso de não poder simplesmente expressar o meu amor, o meu desejo por aquelas pessoas que eu quero. Então, quando a gente se coloca em um grupo similar, de pessoas parecidas, com histórias parecidas, tem algo que se relaxa. Essa hipervigilância, ela pode se suavizar um pouco. Eu já não preciso mais ficar fingindo, eu já não preciso mais achar que as pessoas ao meu redor não vão entender. Já existe uma atmosfera coletiva de compreensão e de acolhimento. Porque, você também experienciou algo parecido comigo. Você também talvez experienciou essa violência velada, ou talvez nem tão velada assim em algumas situações. Então, essa linguagem comum da dor aparece muito fácil, e essa dor tem muito a ver com poder ser autêntico. O Jung tem essa frase que a gente gosta muito, ele fala: só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Eu trabalhando todos esses anos com traumas, com questões de saúde mental, eu percebo que todas essas partes dentro de nós que estão de alguma maneira machucadas, feridas, traumatizadas de alguma maneira, todas essas partes perderam essa conexão com segurança. Não é seguro eu ser quem eu sou. Não é seguro eu expressar as minhas necessidades. Não é seguro eu sentir sequer as minhas emoções. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, em depressão, um dos ângulos que a gente pode perceber depressão é simplesmente o oposto de expressão. Se eu não posso expressar algo, eu tenho que empurrar isso lá para baixo, eu tenho que engolir isso tudo e seguir firme pela vida, fingindo que está tudo bem. Então, esse retiro, eu vejo que é para a gente poder realmente compartilhar as nossas emoções, a gente poder cuidar um do outro e da gente mesmo ali, para que a gente possa perceber, reconhecer, poxa, é mesmo, tem essa dor aqui atrás, que muitas vezes a gente nem se dá conta,
A gente teve que fingir tanto, por tanto tempo, que a gente só se sente talvez vazio, ou a gente se sente deprimido, ou a gente se sente muito ansioso, a gente vive com medo, e a gente nem mais tem consciência da dor. Eu acho que esse é um propósito também, relembrar da dor, não como uma maneira, sei lá, sádica ou de tortura, mas pela compreensão de que não há como a gente fugir da dor, a gente fugir desse desconforto. Ele está aqui, presente. E quando conseguimos olhar para essa dor coletiva juntos, algo acontece, algo se transforma. Então eu diria, o propósito desse retiro é poder fazer essa conexão em grupo, coletiva, com esses espaços feridos em nós, para que eles possam finalmente serem curados. Apesar de trauma ser uma palavra tão utilizada atualmente, a maior parte de nós não tem muita consciência do que seja um trauma. A maior parte das pessoas com quem eu estou trabalhando, com quem eu trabalho individualmente, se eu pergunto para essa pessoa diretamente ali, hey, você tem algum trauma? As pessoas vão falar, não. Eu me sinto mal, eu tenho depressão, eu tomo esse remédio, tenho ansiedade, tenho síndrome do pânico, mas não tem traumas. Né? Então a gente, muitas vezes, é difícil para a maior parte das pessoas, inclusive, reconhecer trauma ao longo da vida, especialmente trauma de desenvolvimento. Porque trauma não necessariamente é algo evidentemente terrível, catastrófico que aconteceu na nossa vida. Pode ser, mas eu diria que um dos traumas mais devastadores para a saúde mental de um ser humano é o trauma de desenvolvimento. E ele é mais difícil de ser identificado, porque aquilo era a minha realidade. Eu não tenho uma outra referência. Eu nunca tive uma outra referência. E nessas situações, trauma pode até ser o que não aconteceu comigo. Aquilo que eu não recebi. Meus pais eram incríveis, meus pais eram amorosos. Mas vamos conversar um pouco mais. Eles davam espaço para suas emoções? Eles ouviam ali o que você estava sentindo, o que você precisava? A maior parte das vezes, especialmente para a população LGBTQ, não. Não. E aqui a gente não quer entrar, obviamente, em um espaço de vitimização. Não é vitimizar, meus pais não fazem aquilo. Não é voltar para esse espaço da criança de novo e se infantilizar e ser a vítima. Mas é não deixar de lado o impacto daquela dor. Aquela criança teve uma dor. E essa dor teve um impacto no seu sistema nervoso, que a gente carrega até hoje. Teve impacto neurológico. Teve impacto que eu carrego agora nas minhas tensões, nas minhas frustrações, nos meus medos mais inconscientes. Então, não é demais dizer que a maior parte das pessoas, não só da população LGBTQ, mas da população em geral, não tem consciência do que é trauma de fato. Mas trauma, eu gosto muito da definição do Gabor Mate. Ele fala que trauma não é aquilo que aconteceu lá fora, necessariamente. Mas trauma é aquilo que acontece dentro de nós, como consequência de um evento externo, de eventos externos. É essa desconexão com a minha essência. É esse esquecer quem eu sou, não ter um reflexo para me lembrar, hey, tá tudo bem, você pode ser quem você é, você pode sentir o que você está sentindo. Então, em um espaço como Nazaré Uniluz, de tanta presença, de tanta atenção plena, de tanta amorosidade, essas partes que estão lá escondidas, que estão lá atrás, que estão esquecidas, vêm para a superfície. E a gente pode finalmente cuidar dessas partes. Então, não é um trabalho com o passado também, mas é um trabalho com o que está presente em nós daquele passado. A proposta desse retiro é ser leve e profundo, como é o campus de Nazaré Uniluz. Não precisa ser nada dramático,
extremamente catártico ou algo assim, né? É perceber que quando a gente pode se sentir seguro o suficiente, o que essas partes em nós que se permitem se abrir para essa vulnerabilidade, essas partes só precisam de um abraço, essas partes só precisam de um olhar carinhoso, essas partes só precisam dizer: hey, tem nada de errado com você, tá tudo bem ser quem você é. E aí a gente consegue, né, transformar ou transmutar essa carga de traumas e de dores que estão aí sem muita explosão.